da falência e depois do curso do Mastermind, você falou, pô, eu vou me reerguer, vou pagar tudo. Qual foi a principal lei que você falou? É essa lei que vai fazer, que você viu que ia melhorar a sua vida nesse quesito. Essa é uma pergunta complexa, né? Das 17 leis do êxito, qual a que realmente mais me ajudou a superar esse momento? Ou as leis, né? É, Mas, assim, essa, o autocontrole, você já disse que foi uma. então, eu acredito que foi a autoconfiança, Hum. que é conhecida como fé, né? Napoleão Hill fala, autoconfiança é fé em si mesmo. Você Hum. acredita no seu potencial. Né? E a gente fala muito sobre o eu sou no treinamento, né? Que Hum. significa Deus. Então, todos nós temos, né, todas as capacidades de um filho de Deus. E se a gente usa conscientemente essas capacidades, com entusiasmo, a gente gera em nós autoconfiança. Então, eu sabia que trabalhando com isso, que era o desenvolvimento de pessoas através dessas leis do êxito, isso ia me trazer muitos benefícios, em todos os sentidos, né? Dar o treinamento, para mim, é fazer o treinamento. Quando eu dou uma aula, eu falo, eu faço isso, eu uso isso, eu tenho essa consciência. Então, isso só me ajuda. Enquanto eu ensino, eu aprendo. Enquanto eu aprendo, eu ensino. E, além disso, é o meu ganha-pão. É onde eu tenho a minha renda, né? E é uma renda boa, graças a Deus. Então, além disso, o reconhecimento é a parte mais gostosa do trabalho. Porque, como cupido, eu tinha reconhecimento de alguns, mas muitos ficavam chateados com a gente, porque não tinham resultado e criavam uma expectativa. Isso me causava uma dor enorme. Hoje, se eu tiver 100 pessoas numa sala mastermind, 99 vão falar uau. Uma vai falar assim, pô, foi bom. Sim. Então, a satisfação de prestar um serviço onde a pessoa termina o treinamento e fala, ocorreu uma grande e importante mudança na minha vida para melhor, foi um divisor de águas. Para mim, isso daí não tem preço, entendeu? É a parte mais gostosa do treinamento. E isso é verdade. Isso ocorre mesmo quando você faz o Mastermind. Alguma coisa muda em você. Você, não, você entrou no Mastermind, você sai outro. E uma coisa curiosa assim, né? Você falando 100 pessoas. Não tem 100, nunca tem 100 pessoas, tá? É um número limitado, pessoal. Ah, é verdade. Eu não entendo porque é tanta limitação. É muito limitado. É verdade. Não É um tem. treinamento bastante individualizado, né? A gente precisa dar tempo para que todos se desenvolvam. E Hum. como a gente tem um tempo de palestras, né? Os nossos alunos eles desenvolvem muito a comunicação eficaz, se apresentam através de técnicas e métodos de comunicação. Eles precisam do tempo de se apresentar, precisa ter uma plateia. Então a gente desenvolve a oratória e a escutatória. Uhum. E a pessoa sai do treinamento realmente desenvolvida nessa arte da comunicação eficaz. Desenvolvida não a ponto de ser um palestrante, mas tem pessoas que entram com uma timidez tão grande de se expressar diante de pessoas e saem do treinamento 12 semanas depois se expressando com Ué. coragem, né, diante de uma turma ainda maior, porque na última sessão vão convidados, né, e a pessoa tem Uhum. que fazer uma última palestra. Então desenvolve uma autoconfiança e uma capacidade de se comunicar muito legal, né, Fabossi? Sim, com certeza. Napoleão Hill, para quem não sabe, né? Às vezes tá alguém assistindo que não sabe muito, né? Napoleão Hill foi um escritor famoso, criou as 17 leis do êxito, que hoje é falado assim, mas o livro dele é A Lei do Triunfo, né? O original, que tinha 16 leis, né? Se puder falar, até explicar melhor para nós. É, ele diagnosticou, o que que ele fez? Ele fez uma pesquisa entre as pessoas de sucesso da época e diagnosticou características que essas pessoas, né? Porque a gente tem falado aqui desde o início do podcast, Pobres também, né? talvez alguém não está entendendo, né? Aham. Quais são essas 17 leis? São características de pessoa que obtém o triunfo, ou o êxito, o sucesso, né? É isso? Exatamente. Napoleão Hill, ele, quando jornalista, ele entrevistou aos 25 anos um grande industrial dos Estados Unidos, o homem mais rico na época, o senhor Andrew Carnegie. E nessa entrevista houve assim uma empatia muito grande entre eles. As perguntas que Napoleão Hill fazia para o Andrew Carnegie e
como ele interpretava essas respostas, gerou no Andrew Carnegie uma percepção de que ele estava diante de alguém que poderia colocar em pé um projeto que o Sr. Andrew Carnegie tinha, que era desenvolver uma filosofia do sucesso. Quais os caminhos comportamentais, as atitudes, as competências que levam as pessoas a terem os seus melhores resultados? Esse era um projeto do Sr. Andrew Carnegie. E ele, percebendo Napoleão Hill apto a essa atividade, ele falou: meu jovem, quer passar um fim de semana aqui comigo? Eu tenho um projeto para te explicar e quero te convidar para você fazer esse trabalho conosco. E Napoleão Hill, né, um jovem de 25 anos ali, sendo convidado pelo maior magnata dos Estados Unidos na época, em 1908, lógico, vou ficar aqui, vou ouvir esse senhor, né? E nessa conversa, então, o senhor Andrew Carnegie mostrou o projeto, que era pesquisar toda a população dos Estados Unidos na época, empresários, pessoas que trabalhavam, para que chegasse a determinadas conclusões de comportamento durante um período longo de tempo. Aqueles comportamentos que realmente levavam as pessoas aos seus melhores resultados, que ele identificasse isso pesquisando toda a liderança daquela época, desde as maiores fortunas até pessoas que não tinham resultados. Ele falou: Napoleão Hill, só que isso vai demandar de você um período, no mínimo, de 20 anos. E eu vou te pagar apenas as despesas que você tiver de locomoção, vou te dar cartas de referência para você falar com todos os líderes da época, todos me conhecem, eu vou dar essa carta de referência, mas você vai ter que se dedicar por um bom período de tempo, mas vale a pena porque você vai gerar uma filosofia do sucesso para a humanidade. Um trabalho muito digno. Você aceita? E aí o Sr. Andrew Carnegie conta a lenda que pegou aquele reloginho de bolso que eles tinham, né, e começou a ver o ponteirinho de segundos andar. E pensando, se ele demorar mais do que 30 segundos, mais do que 1 minuto para me responder, eu vou perceber que não é ele. Ele não aceitou, não é a pessoa. E em 30 segundos, Napoleão Hill falou assim: eu aceito esse desafio. Vamos começar, me explica como funciona, eu estou dentro. Então, a primeira característica, a pessoa tem que ter uma decisão rápida e firme, né? Exatamente. E tem gente que fala assim: eu vou pensar. E não morre ali. Não faz nada. Ele percebeu a grandeza, né? Ele estava conversando com um líder mundial e ele percebeu a grandeza. Ele teve o insight, né? Ele teve a intuição. Falou assim: poxa, isso é algo grande. Vai dar trabalho? Vai, mas eu quero fazer algo grande. Ele pensou grande, né? Então, a partir dali, ele fez 20 anos de pesquisa, entrevistou 16 mil líderes, pessoas como Thomas Edison, Henry Ford, Harvey Firestone, o próprio Sr. Andrew Carnegie e tantos outros, Rockefeller, e as maiores fortunas da época. Ele convivia ali diretamente, ia visitava, conversava, perguntava, questionava. Durante 20 anos ele entrevistou esse grupo de pessoas. E aí, terminado esse período, ele falou: acho que eu já falei com todo mundo, né? Compilou essas informações, separou em tópicos de comportamentos, né, e chamou de leis para o sucesso. Ou seja, se você aplica uma lei, essa lei, em geral, dá resultado. Então, uma lei para você atingir o seu melhor resultado na vida, seja qual for. Aquilo que você imaginar, você pode criar. Basta que você acredite e faça a sua parte. E aí ele lançou esse livro em 1928, A Lei do Triunfo, com 15 leis do êxito. Depois, com o tempo, ele acrescentou outras 2, que é a regra de ouro e a força do hábito, né? Chegando a 17 competências que nós treinamos, desenvolvemos na prática, no dia a dia de cada um dos nossos participantes. As pessoas começaram a ler o livro e começaram a questionar Napoleão Hill. Muito bacana isso que você escreveu, né? Falar sobre Henry Ford, mas eu não sou Henry Ford, né? Será que eu consigo desenvolver essas 17 competências, essas competências? Começaram a questionar sobre como desenvolver aquelas competências. E aí Napoleão Hill teve o pulo do gato, que foi desenvolver o método de treinamento que a gente usa, que é experiential learning. Você vai aprender com experiência, você vai experimentar no seu dia a dia a mudança de atitude, comportamento com base nessas leis do êxito e a mudança de mentalidade também. E você vai começar a perceber situações melhores na sua vida. Você tem que experimentar para ver se o paraquedas abre ou não abre, você tem que puxar a cordinha. E o treinamento, ele faz isso. Ele pega as 17 leis do êxito, transforma em habilidades e atitudes.
é baseado no famoso chá: conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento são as 17 leis do êxito. O que o treinamento faz? Desenvolve a atitude e a habilidade em cima dessas leis do êxito, fazendo com que, então, esse conhecimento possa se transformar em ação, em atitude, comportamento, em coisas que a gente faz na nossa vida, inclusive na nossa comunicação. E aí começou toda a história do treinamento da Fundação, os treinamentos da Fundação Napoleão Hill, que se espalhou no mundo todo, são mais de 154 países, 153 países que estão, têm a representação da Fundação Napoleão Hill. Aqui no Brasil é a nossa empresa, Mastermind Treinamentos, que tem a chancela da Fundação Napoleão Hill para dar os treinamentos e falar sobre os treinamentos.